Hoje nós vamos continuar e quase com toda certeza terminar o capítulo 5 de Atos, cujo tema não é muito bom não pensar nele, mas é necessário. Nós estamos falando sobre a preparação para o pior na igreja. O Senhor Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. Então haveria um conflito dentro do próprio lar. Esposa com marido, pai com filho, irmãos. O Senhor Jesus já estava preparando para o pior que viria. O Senhor Jesus também disse: quando vos arrastarem para os tribunais. Então lá vocês não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai dar as palavras corretas. Eu não estou preocupado com as palavras que eu vou falar, estou preocupado em ser arrastado para os tribunais. Mas é uma realidade. A maioria do mundo cristão vive em perseguição. Muitos de vocês não sabem disso, mas não está longe de vocês nenhuma informação. Você anota aí no seu celular, no bilhetinho aí da sua Bíblia. Missão Portas Abertas. Através desse site você tem praticamente todas as informações sobre a situação do cristianismo no mundo, quanto a essa área de liberdade religiosa. E você vai conferir lá que nós gozamos de uma paz anormal. O que acontece conosco aqui é uma situação anormal. O normal era pensar que nós viríamos adorar ao Senhor, ou nem viríamos, mas faríamos isso com muita dificuldade. De se pensar também que as pessoas escolheriam aqueles que iam dar emprego, dependendo se você é cristão ou não. Nós também teríamos muita dificuldade de falar com os nossos amigos na rua sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E essa é a realidade que muitos passam. Há uma limitação da fé das pessoas, há uma tentativa de limitar a fé das pessoas. E o Senhor Jesus e também os apóstolos nunca negaram isso. Preparem-se para o pior. Não gosto de pensar nisso, está muito bom do jeito que está. Inclusive a palavra de Deus diz que nós temos que orar para que pelos reis, autoridades, no nosso caso é presidencialismo, né? Nós vamos orar pelas autoridades para que elas se convertam, evidentemente, porque nós oramos por isso, por todas as pessoas, mas mesmo que elas não se converterem, mas que elas permitam que nós adoremos ao nosso Deus sem nenhum obstáculo, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, conforme diz 1 Timóteo 2:2. Isso é bom e aceitável diante de Deus, que façamos essa oração. Como nós não estamos precisando desesperadamente de liberdade, então nós nos esquecemos desse assunto. Mas a igreja precisava se preparar para o pior. E nós já temos estudado aqui 2 temas dentro desse tema maior. A igreja tem que se preparar, ela tem que se preparar que há mentira dentro da igreja. Ananias e Safira eram mentirosos. Mentiram para o povo de Deus. Então há uma possibilidade grande de ter mentirosos dentro da igreja. Preparando-se para o pior. A igreja pode sofrer perseguição e maus tratos físicos e emocionais também, psicológicos. Nós nos preparamos, portanto, para todo tipo de coisas ruins dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. E agora nós vamos finalizar
dizendo que a igreja pode sofrer censura e cerceamento da sua liberdade. Isso pode acontecer algum dia. Não vamos exagerar, não vamos fazer drama, porque não está existindo isso. Se em algum lugar algum crente foi maltratado, precisa ver por que ele foi maltratado. De repente, ele fez algum mal para alguma pessoa, não pagou alguém, aí ele foi maltratado como qualquer outra pessoa seria maltratada. Abusos acontecem, assaltos acontecem, ignorância de todo tipo há na humanidade, mas não é apenas contra aqueles que são crentes em Cristo Jesus. O ser humano contra o ser humano, isso acontece. Mas às vezes realmente há um maltrato, uma perseguição por causa do Evangelho. É muito raro no ambiente que nós vivemos, mas pode acontecer. A igreja pode sofrer censura algum dia. A igreja do início já estava sofrendo muita censura. E pode sofrer também um cerceamento, que é a palavra cercear vem uma palavra do latim, quer dizer, formar um círculo. Circinus é a palavra cercear. Um circo é assim. Circo é arredondado, né? Aquela tenda redonda. Aí vem a palavra também cerceamento. Então o mundo pode algum dia fechar de tal modo que você só pode falar aquilo que eles deixarem você falar. Por exemplo, em Cuba existem igrejas batistas. Na China existe. Aí você fala, então não são países de perseguição. Não, são igrejas do Estado. Igrejas do Estado é uma igreja de fachada. Tem um prédio financiado pelo governo, sem problema nenhum, as pessoas se reúnem ali, mas eles têm já um menu. Eles só podem falar de bondade um para com o outro, de ajudar os necessitados. Eles podem falar da espiritualidade que existe dentro de cada um, das virtudes, do mal moral, da ética, as coisas que são boas, as coisas que não são boas. Não precisa ir na igreja para ouvir isso, concorda? Isso aí, nós não precisamos de igreja para isso. Mas jamais falar que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, que debaixo dele todos os governos terão que prestar contas, que aquele que não aceitar o único Salvador que é Jesus Cristo vai sofrer terrivelmente por toda a eternidade no inferno. Esse tipo de mensagem não pode. Não existe então o verdadeiro Evangelho nesses lugares onde há igreja estatal, porque é um cerceamento total e completo da verdade. Eles formam um círculo pequeno e só podem falar o que está dentro desse círculo, não pode falar outra coisa. Então não se engane quando você ouvir falar que tem igreja na China, tem igreja em Cuba, tem nos países totalitários, tá bom? Nesses países existem sim igrejas evangélicas, mas eles não pregam o evangelho que você conhece. A partir do versículo 26, nós vamos ver o que aconteceu depois dos apóstolos. Aqueles que estão seguindo os estudos já sabem o que está acontecendo, e na própria leitura da Bíblia você pode descobrir isso. Os apóstolos faziam muitos sinais, milagres, pregavam o evangelho, pessoas se convertiam, e a liderança dos judeus, chamado Sinédrio, eles ficaram muito enciumados, e eles prenderam os apóstolos. Mas um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere,
certamente colocou algum sono na sentinela e abriu uma porta, outra, e eles saíram. E quando eles saíram, eles não fugiram, não. Eles voltaram para o corredor do templo, chamado Pórtico de Salomão, e lá eles continuaram a pregar o que eles estavam pregando, que é sobre Jesus Cristo. O Sinédrio mandou chamar os apóstolos que estavam presos. Nós sabemos que eles não estão mais, mas eles pensavam que estavam presos. E trouxeram para o tribunal para serem julgados, portanto, naquela manhã. E daí, quando eles foram mandar os guardas buscar os apóstolos, chegaram lá na sentinela e eles foram abrir, porque estava tudo fechado novamente, né? E eles foram abrir a cadeia, mas cadê os apóstolos? Eles não estavam lá. E foram com a notícia, portanto, dizendo que os apóstolos estavam, porque alguém ouviu isso, os apóstolos voltaram a pregar no alpendre de Salomão. E é nesse ponto que nós chegamos, no versículo 25. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. A mesma coisa que eles estavam fazendo antes, e por isso que eles foram presos. Então, a partir do versículo 26, eu quero que vocês dêem um mergulho dentro dessa história, para você sentir um pouquinho o que é perda da liberdade. Você não sabe o que é isso, eu não sei o que é isso, mas nós somos convidados a entrar nessa história e sentir um pouquinho do clima, de como seria, talvez como será, algum dia entre nós. Versículo 26. Não repare o fundo musical, tá bom? Não é a equipe de louvor da nossa igreja. Outra música. Versículo 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram violentamente, assim? Sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Se as pessoas que odeiam os cristãos pudessem, elas fariam muito mal contra os cristãos. Elas anulariam os cristãos. Mas existe alguma força na sociedade, pelo menos nessa aqui, em que eles não faziam isso. Eles não usavam de violência pública. Assim como eles não usaram de violência, na maioria das vezes, contra Jesus, porque eles tinham medo do povo. Tanto é que quando prenderam Jesus, foi através de uma traição de alguém, à noite, no monte onde o Senhor Jesus se reunia, mas não na praça pública, à noite. E Jesus foi julgado às pressas, de madrugada. Portanto, eles continuavam com esse medo a respeito dos discípulos de Jesus. Versículo 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, aquela diretoria nacional, aqueles líderes, eles chegaram junto dos apóstolos e falaram expressamente, quer dizer, claramente, não ficou dúvida nenhuma, e eles estavam falando a verdade. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que eles falaram muito claramente: não falem mais do nome de Jesus. Mas Pedro também já tinha dado a dica para eles. Como que nós podemos fazer isso? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O testemunho deles, de que Jesus ressuscitou, de que Jesus estava curando pessoas
e eles continuam a curar pessoas no mesmo, ou debaixo do mesmo poder que é de Jesus Cristo Nazareno. E eles estão dizendo que vocês estão enchendo esse lugar com essa doutrina, com esse ensino. Mais tarde o apóstolo Paulo também está num tribunal e um dos oradores, chamado Tertuliano, ele é pago para dirigir aquele tribunal contra Paulo, advogado de acusação. Ele fala: esse homem é uma peste. E é assim que muitos veem os cristãos. Quanto mais os cristãos pregam, os crentes em Cristo Jesus pregam, se as pessoas não gostarem, elas acham uma peste, é uma doença que se alastra. E agora eles falam algo muito pertinente. Eles falam no final do versículo 28, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Vocês lembram que quando Jesus estava para ser crucificado, estava naquele julgamento, e Pilatos falou: quem que vocês querem que eu solte? Este é quem vós chamais de o vosso rei, ou Barrabás? Não, esse não é nosso rei, não. Crucificam. Mas eles falaram uma frase muito importante, uma frase que os acusava. Eles falavam: recaia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Eles não falaram isso? Agora eles estão reclamando que o sangue desse homem está caindo agora sobre a cabeça deles. A morte de Jesus. Vocês querem fazer isso, lançar o sangue desse homem sobre nós. Eles não querem fazer isso, eles que queriam. Eles falaram isso quando o Senhor Jesus estava sendo julgado. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso se chama desobediência civil. Você, como crente, é obrigado a obedecer às autoridades. Não importa em quem você votou, não importa nada sobre política. O reino de Cristo não é desse mundo, mas nós estamos nesse mundo ainda. E você tem que obedecer. Se eles falam que você tem que pagar imposto, você tem que pagar imposto. Se eles falam... bom, não vou ficar dizendo que vocês já sabem. Então, nós devemos honra, obediência e tributo ao governo. Dá para fazer isso e ser crente? Dá. Nós estamos fazendo, estamos aqui. Mas quando eles falarem, vocês não podem mais adorar a Deus, aí você vai ter que fazer uma escolha, porque você tem sinal verde da palavra de Deus para desobedecer. Aí chegou o momento que você não obedece mais o governo. Se você quiser, tá bom? Mas aí cada um vai sofrer a sua consequência na sua escolha. Se acontecesse isso, nós oramos que não aconteça. Mas Pedro, ele disse: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Ele estava desafiando o Sinédrio. Versículo 30, ele continua: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Pedro então faz até uma acusação contra eles. Versículo 31, Deus, porém, com a sua destra, ou seja, a mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Pedro não odiava aqueles homens, Pedro amava aquela liderança injusta, ele amava. E ele está dizendo: vocês são culpados de matarem Jesus. Então ele está jogando sim o sangue de Jesus sobre a cabeça deles. Mas ele não está dizendo: vocês são culpados, vocês vão para o inferno. Não, nada disso. Ele está dizendo que, apesar de vocês terem feito isso, o nosso Deus ressuscitou Jesus. E por que ele fez isso? Para que ele se tornasse Salvador.
E Ele está dando a oportunidade para vocês hoje se arrependerem e vocês serem perdoados desse pecado do assassinato do Filho de Deus. Assim é o Evangelho, meus irmãos. Nós, se algum dia tivermos que desobedecer o governo, não é porque nós somos rebeldes, é porque o governo começa a pedir coisas que nós não podemos satisfazer. Aí chegou o momento da desobediência civil. Fiquem tranquilos, nós não estamos numa reunião revolucionária aqui, tá bom? Continue pagando seus impostos, continue obedecendo o governo e dê graças a Deus que está tudo bem. Está tudo bem. Quem tem piorado a situação é a própria população, nas redes sociais, querendo fazer algo que é mais do que realmente é. Porque uma pessoa lá tem um banheiro, e o banheiro de homem e mulher não vai entrar nessa questão, e aí sai uma briga lá. Mas foi em um lugar, o nosso Brasil é muito grande, vai acontecer mesmo uma coisa assim. Não, mas aqui não é contra o Evangelho. Tá certo, tem pessoas contra o Evangelho. Mas nós não temos ainda leis que estão nos cerceando em nossa liberdade. Por enquanto não temos nada, tá bom, irmãos? Então não comecem a falar e inventar coisas que não existem. Dei o exemplo de pessoas que talvez fariam um culto em praça pública, e aí a polícia chega ali e manda todo mundo embora para casa, desfazer aquele evento. Espera aí, precisamos pensar se eles têm um alvará da prefeitura. Não é difícil conseguir. Eu já fiz isso para alunos, nós já fizemos isso em praça pública. Você vai na prefeitura, no departamento, e você fala o que você quer fazer, eles reservam uma data, e quem sabe eles colocam até uma viatura da polícia ali para te dar um apoio para o seu evento. Quando nós pedimos, fizemos ali na praça da cidade, praça principal, e tinha ali a viatura de polícia, e também com os cones ou aquelas barreiras, fecharam a rua para que não houvesse nenhum problema, acidente. E podíamos andar ali, as pessoas na rua, nós podíamos andar e evangelizar sob os auspícios da prefeitura. Que palavra difícil, né? Como o beneplácito, né? Os auspícios, quer dizer, debaixo do favor da prefeitura. Eles deixaram de fazer isso. Agora, pessoas falando, não, nos tiraram de lá, é perseguição contra o Evangelho. Faz a coisa certa. Então, nós precisamos fazer as coisas certas. Não, estou de marcação comigo. Paga suas contas. Não tem nada a ver com o Evangelho. Você tem que pagar suas contas onde você faz prestações. Nada a ver com o Evangelho. Então, nós não temos realmente sofrido perseguição. Agora, não sei, amanhã pode vir uma perseguição. Não é garantido que nós vamos ter essa paz sempre. Mas nós estamos mergulhados nessa história. Continuemos. Versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Pedro está dizendo, nós testemunhamos da ressurreição de Jesus, que Ele é o Salvador, e nós recebemos o Espírito Santo, porque nós obedecemos ao Senhor, e os crentes obedecem ao Senhor. E essa é a característica do crente, obedecer a Deus. Obedece também às autoridades, mas se entrar num conflito, nós vamos ficar do lado da palavra de Deus e vamos obedecer à palavra de Deus. Aí o versículo 33, alguém tenta colocar panos quentes aqui, não é? Versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas aí alguém falou, não, calma lá. Eles tinham muito medo de Roma, porque eles estão reunidos ali como uma autoridade naquele local, eles não precisam adorar o imperador, eles estão isentos disso, desde que não haja bagunça.
Se houver bagunça aí no meio de vocês, aí vocês perdem o direito. Então o Sinédrio tomava muito cuidado com isso. Então um homem muito experiente, o professor do apóstolo Paulo, que mais adiante em Atos ele se converte, né? Se torna apóstolo, mas esse homem chamado Gamaliel. Veja o versículo 34. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então o ambiente estava esquentando ali, ele manda sair. Fala, vamos tirar os apóstolos daqui, né? Os homens. E aí eles tiraram e eles foram conversar em particular, só a liderança da nação. E ele vem com esse discurso aqui. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Veja, ele não é um cristão, tá bom? Muito longe disso. Mas ele está vendo a cozinha dele. Ele está olhando os interesses dele. Ele não quer perder o status, não. Então ele manda tomarem cuidado. Versículo 36. Porque antes desses dias, aí ele conta a história de dois homens que fizeram arruaça ali. Se levantaram Teudas, nome de um homem, né? Insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. É muito comum, né? Até na Bíblia tem isso. Zacarias tem uma profecia a respeito de Jesus, mas isso também se aplica a muitos movimentos. Você fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Então eles vão sempre atrás de líderes, né? Estão vendo por que eu não quero perseguição? Eles vão atrás dos líderes e, anulando um líder, as pessoas perdem a coragem. Versículo 37. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu. Não tem nada a ver com os cariotes, tá bom? E nenhum dos apóstolos de Jesus. É um Judas, um revolucionário. Nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. A teoria de Gamaliel é: isso aí vai passar. Isso aí a gente resolve, pega o líder, resolve e depois ninguém mais vai seguir. Pensamento completamente errado. Esse homem está totalmente errado. Como é que você pode dizer isso? Porque eu estou na frente de várias pessoas. O plano dele não deu certo. Cresceu e cresceu, e há 2000 anos só cresce o cristianismo. E o plano dele foi esse: deixar como está, que logo acaba. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão. Dar de mão quer dizer desistam. Dai de mão a estes homens, deixa-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Acabou sendo isso mesmo, porque o cristianismo cresceu, não adiantava matar cristãos, como um historiador falou, que o sangue dos mártires se torna semente para o cristianismo. Cresce mais. Foi o que aconteceu. Mas o conselho dele não é totalmente certo, e nós sabemos disso, porque hoje nós vemos movimentos que não são de Deus e crescem assustadoramente. Não é movimento de Deus. E nós vemos coisas que são da obra de Deus e vai mirrando e quase sobe. Então não é um conselho que você tem que tomar para a sua vida, tá bom? Ele deu esse conselho por conta e risco deles mesmo, mas nós sabemos que o Evangelho cresceu porque o Senhor Jesus já tinha dito para Pedro e para os demais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ela quem? A igreja de Cristo Jesus. Versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Da primeira vez, eles apenas falaram com eles, mas dessa vez eles açoitaram. Eles estão ficando meio treinados nisso, de bater em pessoas inocentes, né? Porque o próprio Pilatos, que não era do Sinédrio, era o governador, quando ele não viu culpa nenhuma em Jesus e viu que eles queriam crucificar, ele mandou açoitar Jesus, bateu muito em Jesus, talvez para mostrar Jesus todo ensanguentado ali, para sensibilizar aqueles judeus, porque Pilatos não queria mandar Jesus para a cruz. Mas Jesus não tinha culpa nenhuma, assim como os apóstolos não têm culpa nenhuma, eles não estão fazendo como Teudas, como Judas, eles não são revolucionários, mas eles apanharam assim mesmo, uma forma de intimidar. Isso pode acontecer também, e se vocês olharem no site que eu pedi para vocês olharem, lá na Missão Portas Abertas, vocês vão ver muitos relatos de pessoas, ainda hoje, igrejas que são queimadas, mulheres que são violentadas, assassinos deixando mulheres viúvas, matadores de pastores. Então há isso em muitos lugares do mundo, lugares que nós nem pensamos. Nunca, provavelmente, você vai ver um noticiário nos grandes jornais falando da perseguição religiosa, porque eles não têm interesse nisso. Eles não têm interesse para falar nisso. Eles vão falar que o mundo é de paz e amor. Eles vão dizer que é liberdade. E graças a Deus nós temos liberdade no nosso país, mas no mundo todo não é assim. Versículo 41. E se retiraram do sinédrio tristes, acabrunhados. É assim? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles estavam felizes, vibrando. Como mais tarde o apóstolo Paulo fala em Filipenses, sendo participante dos sofrimentos de Cristo. Eles se sentiram tão importantes, porque Jesus sofreu na mão desses homens, e nós estamos sofrendo na mão dos mesmos homens. Isso nos faz iguais a quem? Iguais a Jesus, o nosso mestre. Eles não queriam ser iguais a Jesus? Meus irmãos, nós estamos muito felizes, confortados e confortáveis de que nós não somos perseguidos, mas nós não somos tão alegres quanto as igrejas que são perseguidas, no sentido de que nós não participamos dos sofrimentos de Cristo ainda. Às vezes eu corto o dedo, às vezes eu topo o dedinho na mesa. Já fez isso, José? Com frequência. Dói, mas você não pode ficar lá, ai, eu estou sofrendo por amor a Cristo. Não é nada disso. Nós não estamos sofrendo por amor a Cristo. Nós amamos a Cristo, mas nós não estamos sofrendo por amor a Cristo. Agora o autor aos Hebreus, ele diz, quanto ao pecado, vós não resististes ainda até ao sangue. Então não vamos ser, como alguém diz, né, a rainha do drama. Nós estamos sofrendo, você não sabe o quanto eu sofro, mas é por causa de Cristo mesmo? Vamos fazer as contas para ver se é por causa de Cristo Jesus que você está sofrendo? As escolas têm as suas políticas, tá bom?
E quando você fala, eles não deixam eu falar de Cristo. Eu sou professora e não posso falar de Jesus. Tá bom, mas talvez tenha gente que seja budista e também não possa falar da sua religião. Embora, com frequência, nós vemos que quando se fala de Jesus Cristo, parece que eles apertam um pouquinho mais. E isso já é uma sinalização de que pode ser que na nossa geração ainda haja alguma perseguição, algum cerceamento da sua liberdade. E talvez eles possam fazer. Estando na Angola, não é difícil notar, na África, na Angola, não é difícil notar que os cultos são só pela manhã e não tem à noite. E a gente fica pensando, por que isso? Aí eles vão dar uma explicação. Então, a explicação tinha sentido. Porque quando eles estavam lutando lá, querendo mandar embora os portugueses, aí eles tiveram a sua revolução. E aí teve o exército, né, de um lado, o exército do outro, e tinha conflitos, guerras, campos minados, né? Muitas pessoas sem pernas, sem membros, porque havia campos minados, inclusive na época, depois, né, a princesa Diana, ela não investiu lá na Angola para tirar as bombas dos lugares, né? Então, eles sofreram muito. Então, eles diziam assim, olha, as igrejas não podem ir à noite, porque é muito perigoso. Porque onde há guerra também há muita bandidagem, porque fica faltando alimento e tudo mais, muita bandidagem. Então, as igrejas resolveram que elas iam se reunir só pela manhã. Mas já se passaram vários anos, não há mais esse perigo, mas é só pela manhã. Mas se tornou algo estatal também, lá. Aí nós vemos de algo bom, normal, o governo se aproveitou para cercear a liberdade. Lá as igrejas, algumas igrejas têm grandes construções, porque lá tudo é grande, né? As igrejas são muito grandes. Só que algumas igrejas no interior, elas são feitas do que eles chamam de chapa. É chapa de zinco. Então as paredes são de chapa de zinco, telhado também e tal. É o que eles podem, eles não têm dinheiro para construir. O que o governo fez? O governo disse que aquele não é um bom lugar para se reunir, então estão proibidas as igrejas de chapa. Então eles deram um prazo para as igrejas se reestruturarem, mas eles não têm condições, não têm dinheiro para isso. Então eles pararam de se reunir. Essas pessoas das cidades pequenas, se elas quiserem ir na igreja agora, elas têm que ir nos grandes centros, onde tem igrejas de tijolos. Mas você sabe o que o governo fez com aqueles locais? Eles tiraram, né, os crentes não podem mais se reunir, e eles transformaram aqueles lugares em escolas públicas. Então, na verdade, eles confiscaram a igreja dos crentes para fazer aquilo que eles tinham que fazer com os recursos do governo. E eles pegaram a igreja dos crentes e estão fazendo como escola para as crianças. Então, veja, algo que talvez seria bom, realmente não é bom estar numa igreja de chapa, de zinco, é muito quente, não é bom. Mas eles pegam algo aparentemente bom e transformam num cerceamento da liberdade. Porque eles querem impedir que haja crentes que amem a Deus sobre todas as coisas. É muito perigoso um povo que tem um Deus acima do próprio governo. Então existem esse tipo de perseguição em vários lugares. O que nós aprendemos desse texto todo? Que se as pessoas pudessem, elas anulariam o cristianismo.
porque o cristianismo atrapalha muitos negócios de algumas pessoas. As pessoas foram levadas para o tribunal segundo aquilo que Jesus Cristo falou. Então, o que estava acontecendo aqui não era nada anormal, Jesus já tinha falado. Nós vimos também que o sangue de Jesus está sobre a cabeça daquelas pessoas. Vemos que, às vezes, os crentes precisam desobedecer às autoridades civis. E vimos que há uma chance de arrependimento, e é isso que o Senhor quer fazer através da sua vida. E que os apóstolos eram testemunhas dos fatos. Você não é testemunha dos fatos. Você não estava lá quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou. Por isso que nós falamos que nós seguimos o ensino dos apóstolos. Porque eles são a nossa base. Porque eles viram tudo o que aconteceu. E nós estamos tomando a ceia do Senhor por causa da doutrina dos apóstolos. Eles passaram para nós o que Jesus passou para eles. O mundo tem um ódio continuado, porque eles odiavam Jesus e eles vão continuar a nos odiar. Nós vimos também que existem rebeldes, como Teudas, Judas, mas nós não nos qualificamos como rebeldes. Nós não somos defensores de nenhum movimento social. Nós apenas pregamos a palavra do Senhor. Nós vimos uma simplificação ingênua de Gamaliel, e vimos também esse cerceamento da liberdade, e eles não podiam mais falar do nome de Jesus. Mas os verdadeiros discípulos, eles não obedecem isso. Os verdadeiros discípulos, eles continuam mesmo à custa de sofrimento. E nós vimos que é uma vida normal, totalmente normal, uma igreja estar debaixo de imposição governamental. Não aconteceu conosco, graças a Deus não aconteceu. Mas eles podem inventar coisas. A pandemia que nós tivemos foi uma coisa lícita, ninguém queria ficar doente, morrendo, levando doenças, não é assim? Mas muitos lugares, as igrejas sofreram terrivelmente, estão sofrendo ainda, sabia disso? Aqui a nossa igreja voltou tudo ao normal, graças a Deus, mas muitas igrejas. Alguns que já não queriam mais ir para a igreja aproveitaram o momento e é assim, quando algo estranho acontece no nosso meio, tem que ficar muito firme, porque senão a gente acaba indo igual uma enxurrada, a gente se desvia. Portanto, se houver uma perseguição, não é surpresa que muitos vão se desviar. Mas também uma surpresa é que muitos vão se converter. Deus abençoe os irmãos. Vamos nos preparar para o pior, não é nada apocalíptico não, é só nos preparando para o normal, porque nós estamos vivendo uma vida anormal. Se você entendeu isso, você entendeu toda a mensagem. O tempo que nós vivemos é um tempo anormal. Isso que acontece não acontece em todos os lugares do mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Agradecemos, ó Pai, porque com liberdade estivemos aqui falando da Tua Palavra, celebrando a ceia, cantando, lendo, orando e nos regozijando com a Tua Igreja. Ó Deus, nós queremos que isso continue por todo esse tempo. Mas, ó Pai, se acontecer diferente, nós pedimos a coragem, a intrepidez, ousadia que vem do próprio Espírito Santo para as nossas vidas, para termos a convicção de que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós oramos confiando no Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.